Oi, gente, eu sou Taíque Carvalho. Para quem não sabe, eu também faço parte do time da TV Conexões, a Estação do Saber. Hoje a gente está aqui em Maragogipe, recôncavo da Bahia, cidade que fica a mais ou menos 130 quilômetros de Salvador. Eu e toda a equipe da TV Conexões desembarcamos aqui para falar sobre a importância dos manguezais. A gente está aqui exatamente na Baía do Iguape e nosso programa começa agora. Você sabe o que é um manguezal? É um ecossistema entre a terra e o mar, formado pela mistura da água doce com a água salgada, onde se forma uma espécie de lama nutritiva. É uma floresta que cresce na mistura dessas águas, cheia de árvores, plantas e animais. Os manguezais são importantes porque protegem a costa e fornecem abrigo para muitos peixes e pássaros. Eles também ajudam a filtrar a água e manter nosso meio ambiente saudável. Aqui na Bahia, os manguezais estão presentes em toda a costa litorânea e também no recôncavo. Os manguezais estão na Baía de Todos os Santos, na região sul do estado, Península de Maraú, em Maragogipe, no recôncavo e em outras áreas costeiras baianas. Viemos até Maragogipe justamente para entender toda a dinâmica de um manguezal, a importância desse ecossistema para as famílias, os pescadores, as marisqueiras e como os mangues ajudam na preservação do meio ambiente. Nós estamos aqui na Reserva Marinha Extrativista Baía do Iguape. É exatamente aqui que acontece o encontro do Rio Paraguaçu com as águas salgadas da Baía de Todos os Santos. Esse ambiente é propício para a reprodução dos crustáceos. É como se aqui fosse a maternidade, o berçário de diversas espécies marinhas dos nossos manguezais. Então, os peixes, caranguejos, camarões, siris, entre outras espécies, nascem e crescem dentro dessa lama nutritiva. Pessoal, estou aqui com uma das espécies dos crustáceos encontrados aqui no manguezal. É um caranguejo bem pequenininho que os pescadores chamam de guigui. Ó, tá vendo? Consegui pegar. Vou devolver, viu, para a natureza. Tchau, guigui! Os crustáceos são fonte de alimento, além de contribuir economicamente em atividades de pesca, geração de emprego e renda de muitos moradores daqui. Eu conversei com o presidente da Colônia de Pescadores de Maragogipe, Fredson Santana. Ele falou sobre a importância da pesca para a geração de renda aqui do município. Bom, Fredson, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona a Colônia de Pescadores aqui de Maragogipe. Bom, a colônia como um todo, elas são centenárias, né? É a entidade de classe da categoria da pesca. E a colônia ela atua na organização dos seus segurados, né? Do segurado especial no todo, que é o pescador. Já que o pescador se enquadra como segurado especial, e aí a colônia faz essa organização do pescador dentro dessa condição dele de segurado. Se não fosse o mangue, como é que seria a vida dessas famílias? Simplesmente, poxa, ia ser uma vida bem sofrida, né? Uma vida que ia faltar alimento, né? Porque aqui o que acontece, quando se teve a ida da indústria fromageira, né? Que aquecer a economia na época, essa coisa toda, onde é que o pessoal ia trabalhar? No manguezal. Recentemente tivemos aqui a implantação do estaleiro iniciado do Paraguaçu. Pronto, no pico tivemos 7.000 empregos gerados. Pronto, mas quando esse pessoal foi dispensado de lá, para onde foi que veio? Para a pesca, entendeu? Então, a pesca artesanal aqui no município de Maragogipe, ela é responsável por cerca de 40% do PIB do lugar. É um município que, na verdade, a economia, né, a base é a agricultura e a pesca artesanal. A gente está aqui agora numa área de manguezal. Na década de 90, mais ou menos, toda essa área aqui estava bastante degradada. Não se tinha ainda esse cuidado com o meio ambiente, mas todo esse manguezal aqui já foi reflorestado. Foram plantadas mudas de mangue, é exatamente essa espécie aqui, para preservar o meio ambiente. Para abordar exatamente essas questões sobre preservação do meio ambiente, educação ambiental, questões econômicas e sociais, da importância dos manguezais para a Bahia, para outros estados do Brasil e até territórios internacionais, aconteceu o Global Mangue 2023.
Um evento que durou 4 dias do mês de outubro, no centro da cidade de Maragogipe. Foram mesas redondas, palestras, oficinas e apresentações artísticas, num encontro que reuniu estudantes, pescadores, marisqueiras, educadores e autoridades de 6 países: Brasil, Portugal, México, Costa Rica, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Nomes importantes como Geraldo Guilherme, consultor ambiental e gestor ambiental de São Paulo, que falou sobre a conservação dos manguezais. Primeiro, nós temos que fazer um plano de gestão aplicável, envolvendo tanto a parte científica como a parte técnica, como as comunidades ribeirinhas que sobrevivem do manguezal. A partir desse plano, é realmente implantar esse plano, tá? Para que os manguezais sejam considerados como ecossistemas que você não pode simplesmente degradar. O efeito disso tem um efeito de onda que afeta principalmente as comunidades, tá? Então, o maior desafio é esse, fazer um plano de gestão. Segundo, é fazer com que o pescador também, o pescador ribeirinho, a comunidade, também consiga se manifestar e alguém escutar a voz dele e atender a voz dele, né? Esses são 2 desafios, eu acho que da maior importância. Através de levantamento técnicos, através de informações científicas, através de educação ambiental de verdade. O que eu quero dizer com isso, assim, é uma educação voltada para quem, de primeiro lugar, para quem usa o manguezal, para quem ele entende e tal. Um outro grande desafio é a valoração. Quanto que vale o mangue na questão socioambiental? Não é, o manguezal vale porque tantos quilos de caranguejo, siris, tal, isso é importante, mas é pouco. Então, nós temos um desafio de traduzir os serviços ecossistêmicos numa moeda que todo mundo entende, que é dinheiro. Infelizmente é assim, tá? Mas é possível e é urgente, no meu modo de ver. A comunidade, eu vou falar um pouquinho das comunidades do Estado de São Paulo, que é onde eu tenho uma vivência maior, tá? As comunidades não conseguem mais sobreviver do mangue, ou viver do mangue, melhor falando. Eles estão sobrevivendo do mangue. Então, a expectativa do jovem, do filho do pescador, é nenhum. Ele fala assim, meu avô, coitado. Meu pai, nossa, coitado. Né? Então, não tem esse coitado. Então, eu não quero viver do mangue. Eu quero ir para a cidade grande, fazer qualquer outra coisa. E com isso, a gente perde cultura e perde expectativa. O filho do pescador não é obrigado a ser pescador só porque eu acho que é importante. Não tem nada a ver isso. Ele tem que achar que o manguezal é um grande fonte de alimento para a família dele e que ele consegue, sim, sustentar a família, ter seu celular, ter sua moto, consigo tudo isso com o mangue. Então, essa falta de perspectiva, eu acho que é a parte mais delicada de eu pensar, não, mas eu não, sabe o que é? E acontecem tantas controvérsias, acontece a expansão do porto, acontece canalizações, dragagem, poluição de óleo, acontecem ampliação da moradia. Eles usam, não, vamos ter que aumentar a moradia para todo esse pessoal, então vamos usar uma parte do mangue. Então, essa falta de perspectiva de ter um ambiente saudável, onde você pode falar assim, não, eu vou sobreviver do mangue. É possível. E eu consigo sustentar minha família. Então, esse é o nosso grande desafio, eu acho. Viu? Mais um deles, né? Imagine todos os serviços que você precisa, bem aqui, na tela do seu celular. Tudo junto e conectado. Eu tô com você, oi, conectado, tô juntinho, facinho. Chega aí pra ver. Clica no portal e olha só. Agora vai ficar tudo bem melhor. Agora que facilitou, é ba.gov.br. Tamo junto e conectado, é ba.gov.br. Clarice Cecília, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, também esteve presente no Global Mangue.
Ela falou sobre a necessidade da educação ambiental para mudar o olhar sobre o mangue. Eu acredito que somente através da educação ambiental, que é justamente a mudança de atitudes, de comportamento, é que a gente consegue, vamos dizer assim, mudar o estado atual de degradação dos manguezais. Porque educação ambiental é sensibilizar. E como é que eu sensibilizo? Usando várias metodologias, várias técnicas, várias ferramentas. O teatro de fantoche é uma delas. Nós só vamos conseguir frear, diminuir essa perda de manguezais, essa destruição de manguezais, através do conhecimento, certo? Então, só que como é que é esse conhecimento? Esse conhecimento, ele tem que o quê? Unir o conhecimento técnico-científico de uma doutora, de um pesquisador, com o conhecimento da comunidade tradicional, de um pescador, de um catador de caranguejo. Só através da gente trabalhando junto é que a gente vai conseguir mudar. Em primeiro lugar, mostrar que o manguezal não é um lugar sujo, feio, cheio de lama, cheio de mosquito. Então nós temos que mudar o olhar. Como é que se vê, como é que se enxerga o manguezal, né? Mostrar que ele é lindo, um lugar para tomar banho, para passear, para ver caranguejo, para catar, para ver ave, para andar de caiaque, para andar de canoa, né? Então nós temos que mostrar isso, mostrar que o manguezal é um lugar, é um ecossistema agradável que pode nos dar e nos dá de graça, né? Muitas coisas, os serviços ecossistêmicos, vamos dizer assim, que o manguezal dá. Os desafios são tantos, né? Os desafios justamente é deixar os manguezais serem o que eles são, certo? Esse é o grande desafio. Manguezal é manguezal. Manguezal não é transformar num tanque de cultivo de camarão, não é transformar numa salina, não é transformar num resort, certo? Não é transformar, né, num campo de futebol e um monte de casas. Então, o nosso grande desafio é esse, deixar os manguezais serem o que eles são, manguezais. Então, a gente tem que trabalhar junto, foi como o colega português falou, temos que trabalhar juntos. Então, a importância é essa, eu acho assim que esse encontro vai deixar Maragogipe, vai deixar na memória Maragogipe como realmente a capital do manguezal. O hino que o Carlinhos cantou agora no final, né, o encontro vai ser o hino oficial, porque esse hino foi cantado, essa música, o encontro, foi cantado no Peru, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, entende? No Chile, foi cantado em vários países. Aonde eu vou, eu levo o encontro como o hino nosso do manguezal. Certo? A professora paulista Yara Novelli também marcou presença no evento e trouxe a defesa do diálogo nas escolas e a importância do saber dos próprios pescadores e pescadoras. Eu considero que qualquer tipo de educação é crucial para o convívio numa forma positiva de qualquer grupo humano e que se relacione com o seu entorno. Então, a educação ambiental é uma educação voltada com instrumentos, com técnicas mais efetivas para o sucesso nessa hora de se atingir objetivos previamente traçados. Então, a gente tem que ter um planejamento, tem que saber os objetivos, tem que conhecer a comunidade à qual nós vamos colocar e propor. São propostas, nós não vamos obrigar ninguém. Então, nós temos que propor um planejamento, propor ações, ouvir a contraparte, readequar, se precisar, alguma parte ou etapa desse nosso projeto, e aí sim, efetivar. E sempre ficar disponível e disposto para rever o nosso projeto. Porque quem aplica educação ambiental tem que saber que a outra parte é importante que ela nos entenda. Não adianta eu falar, dar uma aula de cuspe-giz ou alguma coisa assim e achar que o outro, eu dei a minha parte, cumpri tabela. Não é bem assim. É um trabalho de dois, é um diálogo. Pois é, instituições de ensino e pesquisa, o pessoal se acha muito superior, certo? Eu acho que todas as instituições de ensino e pesquisa, por meio dos seus técnicos, seus professores, docentes, somente terá sucesso
se souber ouvir a parte de campo. Eu tive experiências aqui no Recôncavo Baiano, aqui em Maragogipe, de conversar com o pescador, aquele diálogo ali, ele está com a mão no sururu, e eu estou do lado dele, enlameada, tal, e digo, aqui o rio, os rios tiveram falta d'água, aí ficou mais salgada a água aqui, não sei o quê. Aí ele conta a parte dele. Doutora? Aí eu não gosto de ser doutora, porque eu sou que nem ele, né? Doutor ali é ele, o pescador. E ele diz, então, foi uma seca de tantos meses no ano passado, nesse ano outra vez, e esse sururu que veio para cá, ele não é bom, por isso que a gente chama ele de sururu do Paraguai, o caldo dele não é bom, o bom é o caldo do sururu do mangue e tal. Aí eu digo, pois é, essas coisas então, esse sururu que veio aqui, veio lá da Baía de Todos os Santos, ele disse, é isso mesmo, a senhora está sabendo? Eu digo, não, moço, o senhor me contou. Então ele não percebe que o dono do saber é ele, o dono do saber é ele. Eu tenho que ser humilde e dizer, esse cara acabou de me ensinar muita coisa, então meus títulos todos, ele sabe mais do que eu. Yara Novelli ainda deixou um recado para os estudantes. No segundo dia do Global Mangue 2023, os pescadores e pescadoras, marisqueiros e marisqueiras foram os protagonistas. Aqui nós conhecemos Norma Ferreira Borges. Ela contou que a mãe criou 15 filhos catando caranguejo no mangue e que desde os 9 anos ela já entrava no mangue para ajudar a mãe. Na vida de uma marisqueira, mais difícil é tudo, porque não é uma vida fácil. A marisqueira vai para a maré, muitas vezes ela leva 5, 6 horas, dependendo da vazante. Quando a maré começa a entrar no mangue, aí ela volta de lá. Muitas vezes traz uma quantidade de marisco boa, mas muitas vezes não traz muita coisa. E quando chega em casa, ainda vai cozinhar, vai catar, vai fazer o beneficiamento para depois entregar lá na mão do atravessador, muitas vezes, que não paga o preço justo. E quando paga o preço justo, muitas vezes ela vai comprar ali compra uma besteirinha para dentro de casa, acabou o dinheiro. Quando a maré está boa mesmo, que a pescaria é boa, a senhora consegue tirar quanto? Quando a maré está boa, eu consigo tirar mais ou menos 1 quilo. Hoje não tem mais marisco que diga assim, você vai pegar de saceiro, vai fazer 3, 4, 5 quilos. Hoje em dia não tem mais tanto marisco, pelos impactos, pela degradação do manguezal, pela destruição também pela captura indevida, que pegam muita coisa, traz muito e tempos não tem nenhum, pelas empresas que poluem muito, que destroem, que desmatam, e aí vai desequilibrando o meio ambiente. Você já se machucou dentro do manguezal? Já cortei meu dedo do pé, já cortei minha mão, já cortei muito minha mão, já peguei muito sururu de véia, que é um sururu que ele dá dentro da lama, um sururu, ele é bem cortante. E aí quando eu ia pegar esse sururu, eu tirava até um saco de sururu, não comia. Às vezes eu cortava miudinho, fazia os quilos para vender às companheiras, mas não comia. Mas o sururu, ele é bem cortante, o sururu de véia. O sururu também de lama, também ele é cortante, mas não é tanto. A gente cozinha, ele se abre, a gente vai catando. A ostra também, você sabendo manusear ela não corta tanto. O problema só está quando você vai mariscar dentro do manguezal. Que vai sem luva, né? Sem calça, sem blusa, aí se machuca mesmo. Porque antes eu não tinha luva, não tinha calça, não tinha tipo de EPI nenhum. Hoje nós temos porque do projeto da ostra. Aí compraram e deram a gente através do projeto Quirimurê.
que a gente é do Projeto Aliança Quirimurê. Mesmo com toda essa dificuldade, o que é que o manguezal representa na sua vida e na vida da sua família? Para mim é o socorro imediato, é a empresa que não fecha as portas. Para mim é um hotel, é um supermercado a céu aberto, que não tem um caixa na saída para me cobrar pelo que eu tiro de lá, pelo meu sustento que eu tiro de lá. Porque às vezes não tem nada em sua casa, não tem nada para comer, você corre lá, você tem só a farinha, você corre lá, tira um sururu, pesca um siri, você já está com a comida na mesa. Porque na nossa cultura a gente aprendeu a fazer muitos tipos de comida, né? Muitos tipos de comida que fica gostosa com a farinha, com um pedacinho de cebola. E você come e lambe os beiços, porque tudo leva pimenta, tudo leva limão. O que leva pimenta, leva limão e leva cebola, tá de bom tamanho. Você tem orgulho de ser marisqueira? Eu tenho sim, tenho orgulho. Sou feliz pelo fato de ser filha de uma pescadora, uma marisqueira, de ser filha de um pescador. Meu pai e minha mãe lá botou muito na vida, na pesca, para nos criar. E eu tenho um prazer de ser marisqueira, pescadora. E meus filhos todos, eles sabem mariscar e pescar, e remar canoa, e pescar de rede, porque, graças a Deus, quando eu ia, eu ensinava. Hoje em dia, eles não passam aperto. E eu acho que toda mãe, todo pai tem que ensinar esse caminho para o filho, porque não tem necessidade da gente roubar quando tem um manguezal saudável e preservado na comunidade. Antônio Jorge do Amor Divino foi outro pescador que conhecemos em Maragogipe. Ele começou a pescar também aos 9 anos, junto com a mãe. Jorge, queria que você contasse a primeira lembrança que vem aí na sua mente de você entrando no mangue, de você pescando. A primeira lembrança que eu tenho é com mais ou menos 9 anos de idade. Minha mãe ia pescar e aí me levava e eu ficava lá na beira do riacho porque não tinha com quem deixar, né? E aí eu ia pescando, eu ficava olhando como é que fazia, eu pegava algumas espécies como siri, o aratu. E aí nisso eu fui aprendendo, fui crescendo e aprendendo. Com o tempo eu passei aí com ela para pescar, com ela, com meu pai, com meus irmãos mais velhos. E aí essa é a sua fonte de renda? Isso é atualmente minha fonte de renda. Quanto dá para tirar por mês assim no manguezal? A gente não consegue assim medir, porque assim, a gente tira todo dia e todo dia vende. Né? Mas assim, a gente consegue tirar um sustento, a gente consegue às vezes chega perto do salário mínimo, também depende da maré, né? A gente chega perto do salário mínimo do mês. Tem maré também que a gente não consegue nada. Ultimamente não está conseguindo, né? Somente para sobreviver. É difícil. É difícil. O primeiro Global Mangue aconteceu há 30 anos, exatamente na cidade de Maragogipe. Ao longo de todo esse tempo, outros encontros foram acontecendo, mas esse ano foi especial. Conversamos também com Luiz Carlos Brasileiro, diretor da Fundação Vovó do Mangue, uma fundação que existe desde 1997 e tem o objetivo de preservar o meio ambiente, além de valorizar a educação e a cultura. Depois de 30 anos e o evento acontecendo de novo aqui em Maragogipe. Sim, a proposta inicial seria de fazer uma comemoração desses 30 anos, né? Já existia essa intenção, é extremamente simbólico você comemorar, né? E o evento ele foi tomando corpo e começou a ampliar os horizontes, né? E aí, para além da comemoração, ou de uma simples comemoração, a gente pensou em estar abordando diversos outros temas pertinentes, né, e ligados à questão do manguezal, como mudanças climáticas, carbono, comunidades tradicionais. Óbvio que a educação ambiental, ela sempre foi o eixo principal, entendeu? E aí nós pensamos em trabalhar em 3 perspectivas diferentes, né? O passado, ou seja, analisar esses 30 anos, o que aconteceu nos últimos 30 anos. O presente, que seriam para a gente avaliar as lacunas, né, os problemas que a gente tem, os potenciais que se tem. E o futuro, né, criar perspectivas para... Então o evento foi desenhado dessa forma e ele, mesmo tendo sido pensado inicialmente em fevereiro, março, ele começou a tomar corpo e graças a Deus ele se consolidou e está sendo um sucesso, está
atingindo as expectativas, né? E aí a gente ampliou, até com a facilidade da tecnologia, a possibilidade de ter participações de estrangeiros, né? Então a gente tem 5 países participando do evento, sendo que um dos países tem 3 cientistas, são britânicos, que estará aqui amanhã presencialmente, no caso, né, na visita de campo, através da expedição Darwin, e o restante participou através de videoconferência. Mas o evento ele se propõe a trabalhar conteúdos, né, como se fosse colocar vários conteúdos no liquidificador e construir uma proposta, né, ou propostas. E aí óbvio que a participação dos estrangeiros seriam para apresentar para a gente a realidade deles lá, né, ligados à questão de manguezal. Então foi muito enriquecedor mesmo. Vários cientistas estrangeiros, eles apresentaram a realidade de cada país, né? Países, Luiz, que eu fiquei curiosa. México, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, sendo que Portugal não tem mangue, mas o participante do representante de Portugal foi o Ricardo Campos, que ele é presidente do Fórum de Energia e Clima da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, os 7 países de língua portuguesa no mundo, ele tem esse fórum, atua, e aí Angola, Moçambique, né, ele passou essa realidade desses outros países. E a Grã-Bretanha que vai estar participando aqui presencialmente com a exposição, com a expedição Darwin 200. Bom, a TV Conexões é um canal no YouTube para os estudantes, né? Tinha alguns estudantes aqui, até conversei com um estudante. Queria que você deixasse um recado da importância dessas discussões, de acontecer isso até fora, né, do chão da escola, para os estudantes em si. Sim, eu acho que existem 2 simbologias. A primeira simbologia é que, óbvio, a gente cada mês mais, e que às vezes eu escuto falar que meio ambiente está na moda agora. Não é moda, né? É uma coisa que tem que ser levada a sério realmente. E às vezes a gente imagina que o meio ambiente é uma coisa que um problema ambiental, uma coisa que acontece distante, não atinge a gente, mas está atingindo a gente diariamente, constantemente. E às vezes a gente só se percebe quando atinge de forma dramática, como enchentes ou algum tipo de acidente natural que vem acontecendo mais continuadamente. Então, a primeira simbologia é que a gente tem que tratar o meio ambiente como se fosse um problema real, né, uma questão mesmo de pertencimento. A gente pertence a esse mundo e não ele nos pertence. Então a gente precisa ter essa reflexão. E a outra simbologia é que a gente precisa pulverizar, a gente precisa atingir sempre as pontas. Eu fico muito satisfeito por estar fazendo um evento, né, desse porte fora de um grande centro, uma cidade pequena do Recôncavo Baiano, entendeu? Então, às vezes, a gente se limita a ter esse tipo de evento somente nos grandes centros, por causa da facilidade de logística, até de mobilização também. Mas eu acho que estimula os estudantes a procurar trabalhar a sua realidade e buscar para dentro das suas comunidades esse tipo de debate e discussão. Não precisa ter um evento super estruturado, mas é um debate mesmo que precisa ser colocado. Então a escola, eu acho que é um ambiente extremamente construtivo, saudável e criativo para esse tipo de coisa. E, para além disso, estimular com que esse debate saia dos muros das escolas e vá para as suas próprias comunidades. Então, cada comunidade, a gente tem um estado da Bahia que tem 417 municípios, tem diversas realidades diferentes, tem vários alunos de zonas rurais, de locais pesqueiros, né? Sertão, Chapada, enfim. Mas, dentro de cada realidade, é importante a gente estar trabalhando, né? Pensando no global e agindo local. A gente pensar num contexto geral do meio ambiente e buscar isso para dentro da sua realidade. No terceiro dia do Global Mangue, os estudantes marcaram presença nas oficinas para conferir uma exposição artística de quadros pintados pelos estudantes da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Qual lição você leva após participar de um evento como o Global Mangue? Eu achei muito importante esse evento aqui em Maragogipe. A minha arte está sendo mostrada que eu faço na APAI de Maragogipe. Eu achei muito importante. Muitos estudantes daqui de Maragogipe são filhos e filhas de pescadores, jovens que cresceram do sustento da pesca. E muitos foram ensinados esse ofício e convivem com as dificuldades trazidas pela falta de preservação dos manguezais. Eu deixo a minha ignorância um pouco de lado
e passo a adquirir mais conhecimento sobre os cuidados que muitas vezes a gente nem percebe, né? Que a gente não tem e a gente acaba passando a perceber, de outra perspectiva. Bom, muitos mariscos acabam não crescendo ou diminuindo a quantidade exatamente por causa da poluição, porque se torna um ambiente que não está propício para o crescimento deles. E né, no caso de lixos, alguns mariscos entram dentro das garrafas, dos copos e eles não voltam, porque não tem como voltar, fazer a curva, né? E então acaba que morrem. E um rio poluído, ele acaba que não tem os nutrientes necessários para os peixes sobreviverem e acaba tendo aquelas imagens tristes de peixes que acabam morrendo em rios, a quantidade é enorme. Além disso, tem o uso de bombas que acontece em alguns lugares também, que acaba matando não só os peixes grandes, mas também pequenos e outros animais que nem vai ser pegos pelas redes porque são pequenos demais, como os camarões. Eu acho um evento muito importante porque faz com que as pessoas aprendam sobre como preservar o manguezal, que é algo que é associado à pobreza, por conta de muitas coisas. Então acho que esse evento é muito interessante para que as pessoas tenham noção de que o manguezal não é nada disso que eles têm em mente. As mudanças climáticas fazem as temperaturas subirem em todo o mundo. 44 graus. Incêndios de grandes proporções no Canadá, Havaí, Portugal e Espanha causaram destruição. No Brasil, o aquecimento global já fez vítimas no Rio Grande do Sul e no Pantanal. E com o fenômeno El Niño, a tendência é piorar. Na Bahia, o governo do estado está se preparando para o período mais crítico dos incêndios florestais. São aviões, helicópteros, novos equipamentos, além do Corpo de Bombeiros e brigadas voluntárias. Mas esta é uma luta de todos. Faça sua parte. Não jogue pontas de cigarro no chão. Não acenda fogueiras. Não use fogo para limpar áreas de plantio. Não queime seu lixo. Bahia sem fogo. Todos juntos, vamos proteger a vida. Ao menor sinal de incêndio, denuncie. Governo do Estado. Bahia. E tem mesmo muitos mitos e crenças erradas sobre os manguezais. Muita gente acredita que no mangue tem uma lama que fede, que é uma área inútil, insalubre e perigosa, que o manguezal é um pântano com areia movediça, que só tem mosquito, sujeira, que pode provocar doenças. Por isso, durante muitos anos, os manguezais foram destruídos e desmatados. Carlinhos de Totti é um grande defensor dos manguezais. Aqui em Maragogipe não tem quem não conheça ele. Ele é professor, mestre em ciências e educação, trabalhou anos e anos no IBAMA, é cantor e compositor, faz parte do grupo Cantarolama. Há anos e anos atrás, o mangue estava degradado. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, na década de 80, os mangues estavam sendo destruídos, desmatados, por conta de uma aceleração da vida econômica que as pessoas desmatavam para atender as olarias, padarias, fazer cerca de quintais, e o mangue começou a ser degradado. E aí, a fábrica única que nós tínhamos na década desde o início do 1905 até 1991, a fábrica funcionou aqui e dava emprego para milhares de pessoas. E essa fábrica começou a falir. E aí fechou a fábrica e entre o mangue desmatado e a fábrica fechada, a gente teve uma solução, cuidar da fábrica natural, que foi a fábrica dos peixes e mariscos. Só que a população não entendia, porque o manguezal sempre foi tratado como um lugar sujo, fétido, de lama, de mosquito. E aí, para provar a necessidade de preservar o mangue, a gente teve de dizer as importâncias por que preservar o mangue. Primeiro, porque é uma maternidade Santo Mangue, porque os estudiosos dizem que mais de 50% das espécies do alto mar vêm para áreas estuarinas, ou seja, mistura de água doce com água salgada para aqui fazer a sua reprodução. Então, uma maternidade. Albergue de aves migratórias, não somente aqui nativas daqui, mas vem já desde a Flórida, as aves que vêm, quando chega de noite, ela se hospeda justamente no manguezal, a gente chama de albergue.
É o maior supermercado a céu aberto e gratuito da população, porque nós entramos no supermercado, saímos com a mercadoria desejada, mas a gente tem um caixa para poder pagar com isso. No manguezal, você escolhe a mercadoria que você quer tirar. Você pode tirar o caranguejo, você pode tirar o siri, o sururu, a ostra, o mapé, e você pescar o robalo, a tainha, a curimã e tantos outros peixes, só que você não encontra um caixa para lhe pagar sobre isso. Então, cuidar dessa natureza estava sendo muito maior, porque o patrão é Papai do Céu, e quem estabelece o horário de trabalho é a natureza. 6 horas a maré enche, 6 horas a maré desce. Quando a maré sobe, ela irriga o manguezal todo, que funciona também como um filtro. E quando a maré desce, traz um grande composto, que as folhas que caem diretamente no mangue, no solo, na lama, na vida lodosa, na vida betânica, se transformam em limo, que muitos animais só se alimentam desse limo. Ou seja, esse composto pode ser chamado também de serrapilheira, que é um composto que o manguezal faz, aqueles nutrientes todos, e vai estar para a plataforma continental. Então, nós mostramos que o lugar que estava sendo todo destruído, não aparecia mais caranguejo, sururu e tantas outras coisas todas. Então, a gente primeiro fazia a cobertura vegetal, que é mangue. E o manguezal é o ecossistema que a gente precisa do rio ou da água do rio, precisa da água do mar, a gente precisa da temperatura, nós precisamos do sol. Esse conjunto que nós chamamos de manguezal, que é o ecossistema, o bioma, né? E hoje em dia, além de ter essa necessidade, percebeu-se que um estudo mais recente vê que o manguezal também é um captador, como todas as florestas, capta o carbono e transforma ele em oxigênio. Numa questão do manguezal, esse carbono, chamado de carbono azul, muito mais pesado, muito mais denso, o manguezal ele absorve isso e, em consequência desse benefício, ele também ameniza o clima, que nós estamos vivendo a questão climática. Além de armazenar esse carbono, que favorece para o planeta todo. Então, os países que poluem muito e não têm seus manguezais e são beneficiados por causa disso, ou seja, o manguezal vai ter esse crédito para que eles também ajudem as comunidades tradicionais, as populações tradicionais, que no Brasil começa desde o Amapá até Santa Catarina tem mangue. Nós chamamos o cinturão verde uma lama que é vida, que essa vida é a vida do mar, a vida disso. O secretário de Cultura daqui, conhecido como Chiquinho de Maragogipe, também faz parte do grupo Cantarolama. Durante o Global Mangue 2023, aconteceram apresentações musicais para vários públicos. O secretário falou como os manguezais influenciam na cultura local. O mangue, o caranguejo, né, os crustáceos, acabam influenciando na cultura local de Maragogipe também, né, secretário? Sim, muito. Com certeza, né? Maragogipe é uma cidade que tem um vasto manguezal, uma cidade conhecida nacionalmente como a capital nacional de educação ambiental em áreas de manguezal. E depois desse encontro que aconteceu aqui há 30 anos atrás, surgiram várias bandas musicais, como foi a banda Cantarolama, que tem 3 discos gravados só com músicas, né, tratando do tema manguezal, o grupo, a banda de rock Vovó do Mangue, o grupo Samba de Maragogó, o grupo de samba de roda, e também, né, os frutos que o manguezal nos traz, que para o Brasil inteiro, Maragogipe é conhecido pelas suas muquecas maravilhosas, pelo seu camarão defumado de primeiríssima qualidade. Ou seja, Maragogipe é uma terra que já começa com mar, né? E nós, a palavra Maragogipe já começa com mar, e nós dependemos muito desse ecossistema manguezal, que é um supermercado a céu aberto da nossa população. Inclusive, o secretário acabou de fazer uma apresentação musical ali, faz parte dessa banda, né, secretário? E pela letra da música, vocês acabam educando também. Exatamente. O Cantarolama é uma banda, é um grupo musical que foi criado aqui em Maragogipe. Eu, mais 3 componentes, o professor Carlinho de Totti, também que é compositor, o Pida e o GG, que tem a participação assim, de diversos músicos de Maragogipe. Nós viajamos o Brasil todo fazendo educação ambiental através da música, com a temática maior, o manguezal. Fizemos música para o Peixe-Boi, o Projeto Baleia Jubarte, o Boto da Bahia de Todos os Santos. E, assim, não só os 4, mas vários músicos maragogipanos, a gente sempre está convidando para fazer participações. É uma forma também da gente estar prestigiando os músicos da terra. E, assim, são diversas canções do Cantarolama. Encontro, que agora, nesse Global Mangue, foi escolhida como o hino internacional dos manguezais, a música do Carbono Azul, a música nova. São esses anos todos a gente fazendo muita coisa, né? A música da Vovó do Mangue, que também é belíssima, o Encontro do Rio Contra o Mar, tem muita coisa boa.
Secretário, só para finalizar, essa reportagem é para os estudantes da rede estadual, né? Toda a Bahia vai assistir. Um recado, então, para esses jovens. Olha só, jovens estudantes, Maragogipe é uma cidade, não é, que fica aqui no recôncavo da Bahia, terra boa de marisqueira, pescador, de um povo humilde e trabalhador, que há 30 anos atrás teve a coragem de fazer o primeiro encontro nacional de educação ambiental em áreas de manguezal. E o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje jovens maragogipanos bastante conscientizados da importância desse ecossistema que é um supermercado a céu aberto da população. O manguezal, você vai lá, encontra peixes, crustáceos, moluscos e não tem ninguém para te cobrar. A gente vai no mercado, compra carne, feijão, arroz e está lá o caixa. No mangue não, tem camarão, tem caranguejo, tem siri. Então a gente aqui tem essa consciência da importância desse ecossistema e preservamos esse ecossistema. Então assim, o recado que eu tenho que dar para vocês, estudem mais sobre a importância do manguezal. Agora, principalmente o carbono azul que o manguezal produz, é um carbono de alta qualidade e assim, eu mesmo sou fruto desse trabalho que aconteceu aqui há 30 anos atrás, conseguimos, graças a Deus, formar um grupo musical ecológico, estou hoje como secretário de Cultura do município, fui o primeiro secretário de Meio Ambiente do município, um apaixonado pelo mangue e digo a vocês que assim, é um ecossistema riquíssimo, estudem ele, procurem ter um conhecimento, vamos conhecer para preservar essa fonte de vida que é o nosso manguezal. No quarto e último dia do evento, o assunto foi o carbono azul. E se você nunca ouviu falar nesse termo, atenção, viu? Porque é um assunto importante. A gente ouve muito falar que precisamos diminuir a emissão de carbono para a atmosfera. Sim, pessoal, o carbono é vilão. Ele prejudica a nossa respiração, contribui para o efeito estufa e aumenta as temperaturas em todo o planeta. Porém, existem ecossistemas que conseguem capturar, sequestrar o carbono, impedindo assim o acúmulo na atmosfera. O carbono também pode ser emitido pelos oceanos, e é justamente esse o carbono azul. E os manguezais conseguem filtrar mais rápido o carbono azul e transformá-lo em oxigênio, melhorando muito a qualidade da nossa respiração e preservando o meio ambiente. Paulo César Virgulino também participou do Global Mangue e explicou em detalhes o que é o carbono azul. Basicamente, carbono azul, ele é o... Primeiro, o que é carbono? Carbono é o constituinte da matéria orgânica e da vida. Tudo que tem vida, plantas, animais, enfim, eles são compostos, basicamente, em sua grande maioria, por carbono. E o carbono azul, ele faz alusão ao oceano. Então, o carbono azul é aquele carbono que é estocado em ambientes marinhos, costeiros marinhos. Você poderia explicar como o ecossistema costeiro, como os manguezais, se relacionam com a captura e armazenamento do carbono azul? Os manguezais, eles são bem estratégicos, eles ocorrem entre a terra e o mar. Por esse motivo eles são bem alagados. O fato de ser alagado demais diminui a velocidade com que o carbono ele é decomposto e retorna para a atmosfera. Quando as plantas pegam carbono pela fotossíntese, esse carbono vira matéria, vira folha, tronco, galho, enfim. E quando essas folhas caem, esses troncos caem, a matéria é decomposta e esse carbono volta como gás carbônico para a atmosfera, fruto da respiração das bactérias que decompõem essa matéria. Aí, como o manguezal é muito inundado, o ambiente ficar sem oxigênio reduz muito a velocidade da deposição. Então ele consegue sequestrar muito carbono e emite pouco carbono. Essa é a importância dele. De maneira bem prática, os benefícios ambientais do manguezal com relação ao carbono refere-se à produtividade primária da floresta, ou seja, o quanto ela remove de carbono do ar e transforma em matéria. Essa matéria vai virar alimento para uma série de espécies que dependem da floresta, como caranguejos, camarões, os pescados que entram quando a maré inunda. Enfim, além disso, você imagina que se eu consigo ter um manguezal produtivo, com bastante folha, galho, que alimenta muitas espécies que são importantes, eu consigo ter as famílias que vivem próximas tendo a subsistência baseada nisso, embasada nisso. E com relação ao clima, o manguezal ele remove o carbono da atmosfera, que vem da grande concentração de carbono pelo CO2, que é emitido pela poluição, pelas nossas queimas de combustíveis fósseis, da madeira, enfim. E removendo esse carbono da atmosfera, você melhora a qualidade do ar e também diminui um pouco a temperatura do planeta, porque esse carbono, quando ligado ao oxigênio, que é o CO2, ele absorve o calor dos raios solares. Então, vou falar em efeito estufa.
Ele vem disso, o efeito estufa ele acontece porque existe uma camada de gases, e o principal é o CO2, que é o gás carbônico. Quando os raios solares batem no planeta, eles refletem, essa energia luminosa que vira calor, ela é retida por essa camada de gases. Então, quanto mais grossa a camada, mais quente fica. Então, o manguezal sequestra carbono, reduz o clima do planeta, a temperatura do planeta, e também melhora a qualidade do ar. Como as comunidades locais e as políticas de conservação podem desempenhar um papel na proteção e restauração dos ecossistemas do carbonoso? As pessoas vivem do manguezal, tiram sua fonte de renda do manguezal, elas se alimentam do manguezal, e como o carbono refere-se à produtividade, é óbvio que um ambiente bem conservado, um ambiente bem produtivo, consegue propiciar mais alimento e mais possibilidades de fonte de renda para as comunidades que vivem em volta. E as políticas públicas, elas precisam integrar aquela pessoa que vive ali, geralmente à margem da sociedade, que vive na beira do mangue, é o cara que é pobre, é o catador, que ganha pouco dinheiro porque a sua profissão ela é pouco valorizada, ele é mal remunerado. Então, as políticas públicas têm que melhorar o ambiente desse cara. Tem que melhorar não só o manguezal, mas também as comunidades que ele vive, para ele ter saúde, educação para os filhos, para que ele consiga existir e não só sobreviver. Já que esse cara depende do mangue e ele vive ali perto, eu tenho que ter pelo menos um retorno da conservação em serviços para essa pessoa também. Como é que você consegue preservar com fome? Se não pensarmos em melhorar a vida desse cara, ele vai desmatar, ele vai destruir porque ele precisa comer. Esse tipo de fórum é importante porque conecta pessoas que pesquisam, conectam pessoas que fazem educação ambiental e dão vozes para a comunidade. Em tese, deveria aqui acontecer o comunitário falar suas dores e o poder público participando, escutando isso e tentando reverter isso em políticas públicas. Obviamente que nem todo mundo tem tanta boa vontade assim, mas óbvio que dentro desse contexto todo, em especial o fórum que está acontecendo hoje aqui, ele é de extrema importância e você vê as conexões entre as pessoas. Você vê o comunitário pegar o cara da Secretaria de Meio Ambiente e falar, vem cá, olha, isso, aquilo. Aí o cara da Fundação Vó do Mangue, vem cá, isso e aquilo. E cada um relata suas experiências e compartilha elas. E espero que daqui saia uma rede de contatos e de informações que a gente não se distancie e eu possa lá no Pará contribuir com vocês aqui na Bahia, por exemplo. O que precisamos entender e fixar na nossa mente depois dessa reportagem é que o mangue é vida. É fonte de alimento, de renda, de economia para milhares de famílias. E é um ecossistema essencial para a preservação do meio ambiente. É preciso garantir e valorizar a vida dos pescadores, pescadoras, de centenas de marisqueiros e marisqueiras, de toda a Bahia, de todo o Brasil e de todo o mundo. É preciso respeitar a natureza. Então, viva os manguezais!